Veja quem são os 10 maiores ídolos da história do Corinthians aqui no canal Mestre Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E na 10ª colocação fica Vladimir. Começando a nossa lista, tem um dos maiores ícones da história do Corinthians em diversos aspectos. Considerado o maior lateral esquerdo da história do clube, Vladimir também é o jogador com mais atuações com a camisa alvinegra, cerca de 803 jogos. Além do domínio na posição e a qualidade com a bola nos pés, tornou-se exemplo a ser seguido de raça e dedicação durante as suas passagens que teve pelo Corinthians de 1972 a 1985 e 1987. Vladimir passou por momentos determinantes da história do clube, como a conquista do Campeonato Paulista de 1977, tirando o Corinthians da fila sem títulos que durava quase 23 anos. Além disso, era um dos expoentes da democracia corintiana, importante movimento político para o Corinthians e para o Brasil. Além dos 803 jogos disputados, Vladimir marcou 32 gols e conquistou 4 campeonatos paulistas, 77, 79, 82 e 83. E estará para sempre eternizado na categoria dos maiores ídolos aí do Corinthians. E na 9ª colocação fica Teleco. Uriel Fernandes, também conhecido como Teleco, talvez não seja tão popular como os outros nomes da lista, muito por conta do período em que atuou. Teleco foi jogador do Corinthians de 1934 até 1944, ou seja, são muitos anos atrás. Período em que o Brasil e o mundo viviam intensas crises políticas e o futebol ainda não era tão difundido no país. Apesar disso, os números do atacante o credenciam para essa posição. Ele é o dono de um recorde que nunca foi superado dentro do clube. O atacante marcou incríveis 257 gols em 250 jogos, ou seja, são mais gols do que jogos, disputados aí com a camisa alvinegra. Média de 1,02 gol por partida. Maior inclusive que a marca de Pelé, que obteve 0,93 gols de média em sua carreira, o que é bem alto também. O insaciável faro de gol do atacante foi determinante para que ele alcançasse a artilharia de 5 campeonatos paulistas em 1935, 36, 37, 39 e 41. E na 8ª colocação fica Neco. Já se passaram mais de 100 anos desde o primeiro título relevante conquistado pelo Corinthians. Esse fato ocorreu em 1914, quando o clube se sagrou campeão paulista de forma invicta, 4 anos após a formação do clube. Ou seja, foi um processo aí bem rápido, né? Principalmente pelaquela época. Entre os nomes que participaram da campanha, Manuel Nunes, o Neco, certamente é o mais relevante. O atacante foi fundamental para a conquista do primeiro título, sendo artilheiro da competição com 12 gols marcados. O atacante marcou mais de 240 gols em 296 jogos disputados pelo Corinthians, média de quase 1 gol por jogo, número que o torna o 4º maior artilheiro da história do clube. Neco ainda foi importantíssimo para a conquista de mais 7 títulos estaduais em 1916, 22, 23, 24, 28, 29 e 30. E na 7ª colocação fica ele mesmo, o fenômeno Ronaldo Nazário, também conhecido como Ronaldo Fenômeno. Em questão de conquistas e partidas disputadas, Ronaldo Fenômeno não tem a mesma força que os outros importantes nomes na história do Corinthians. A escolha pelo atacante na 7ª posição é pela grandeza do jogador e pela visibilidade que ele trouxe para o clube quando foi contratado. Ronaldo é certamente um dos maiores jogadores da história do Brasil e do mundo. São 2 Copas do Mundo no currículo e 3 eleições como o melhor jogador do mundo. Além disso, ele é um dos principais artilheiros de todos os tempos da seleção e maior goleador da amarelinha em Copas do Mundo. Afinal, ele possui 15 gols em Copas, atrás apenas de Miroslav Klose com 16 gols, ele que é da Alemanha. A chegada de Ronaldo ao Corinthians em 2009, logo após o clube voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, foi uma das contratações mais marcantes do futebol nacional e foi determinante para o crescimento da instituição após esse período mais conturbado da história do clube. Ronaldo atraiu patrocínios, foi determinante em contratações de outros jogadores
fez e mudou a marca do clube perante o mundo todo. Com ele em campo foram 2 títulos conquistados, sendo um paulista e uma Copa do Brasil em 2009. Na década seguinte, o Corinthians colecionou os maiores títulos de sua história. E na 6ª colocação fica Luizinho. Luizinho, também conhecido como o Pequeno Polegar, é um dos nomes mais saudosos de nossa lista. Exemplo de dedicação e amor à camisa, Luizinho atuou por mais de 23 anos no Parque São Jorge, de 1948 a 62 e de 64 a 67, ficando apenas um ano de sua carreira distante da casa corintiana. O eterno meia corintiano marcou época em um período em que o Corinthians vivia grande fase. Durante o tempo que atuou no Parque São Jorge, Luizinho conquistou 4 títulos paulistas, sendo em 51, 52 e 54 e 3 torneios do Rio-São Paulo, 50, 53 e 54. Ao todo, foram 175 gols marcados em 606 jogos e a 2ª colocação no ranking dos jogadores que mais atuaram com a camisa do Corinthians. Esse foi realmente uma lenda. E na 5ª colocação fica o craque Neto, um dos mais famosos e badalados jogadores e ex-jogador da atualidade. Irreverência, sinceridade e muita qualidade. Essas são as marcas registradas da carreira de Neto, e ele as carrega até os dias de hoje como comentarista de futebol na televisão brasileira, considerado um dos maiores batedores de falta de todos os tempos. Neto ainda tinha muitos atributos que o qualificam para entrar na nossa lista de maiores jogadores da história do Corinthians. Não é à toa que ele está aqui nessa 5ª colocação. A técnica, a batida da bola, visão de jogo, raça e as grandes atuações em jogos decisivos são qualidades que simbolizam sua passagem pelo Corinthians e criaram uma relação de paixão com o torcedor, com ele sendo inclusive apelidado de Xodó da Fiel. Declarado corintiano e porta-voz do clube em programas televisivos esportivos nos dias de hoje, Neto participou de 228 jogos com a camisa corintiana e marcou 80 gols em 2 passagens, de 1989 a 93 e de 96 a 97. Neto foi o principal jogador e grande craque do esquadrão imortal corintiano, que conquistou o primeiro título brasileiro do clube em 1990. Além disso, Neto participou da conquista do título paulista de 97 quando voltou ao clube, já no final de sua carreira. E na 4ª colocação fica Rivelino. São inúmeros fatores que podem ser utilizados para determinar os maiores jogadores da história de um time. Muitas vezes, alguns aspectos individuais superam as conquistas ao longo da carreira do jogador no clube, como é o caso de Rivelino. Rivelino, ou Riva, como também era apelidado, foi certamente o melhor jogador tecnicamente do Corinthians, marcado pela qualidade inconfundível de sua perna esquerda, pelos elásticos distribuídos e pela potência na sua canhota, que foi determinante para ele receber o apelido de patada atômica. Rivelino desfilava com o manto alvinegro. Formado na base corintiana, o meia permaneceu 9 anos na equipe profissional do time de Parque São Jorge, de 1965 a 74, anos que o levaram para a seleção brasileira e o credenciaram a ser titular absoluto da seleção canarinho na conquista do tricampeonato mundial em 1970. Apesar da longa passagem pelo Corinthians, com 474 jogos disputados e 171 gols marcados, Rivelino conquistou apenas um título relevante com a camisa alvinegra, a Copa Rio-São Paulo de 1966. Mas isso não foi o suficiente para manchar a grandiosidade do reizinho do parque. E na 3ª colocação fica Cássio, único jogador ainda em atividade dessa lista. O gigante, como é conhecido, Cássio tem números grandiosos pelo Corinthians, sendo o jogador com maior número de títulos conquistados. Cássio entrou na galeria dos grandes ídolos do Corinthians graças às suas atuações individuais, prêmios e conquistas. São 8 anos de clubes e mais de 480 jogos disputados. O segundo goleiro com maior número de jogos e top 10 dos jogadores que mais atuaram
pelo Corinthians. Bom, eu não sei se são exatamente 8 anos aí de clube, se estiver errado me atualizem aí nos comentários, beleza? São 9 títulos conquistados, sendo 4 paulistas 2013, 17, 18 e 19, 2 brasileiros sendo 2015 e 17, uma Recopa Sul-Americana em 2013 e a conquista da Libertadores e do Mundial em 2012. Títulos em que Cássio teve participação decisiva e incontestável, credenciando para iniciar aqui o top 3, né? Abrindo o top 3. E na segunda colocação fica Marcelinho Carioca, apelidado de O Pé de Anjo. Esse apelido marcou a história desse jogador aí por muitos anos, muito por conta de sua precisão e qualidade na batida de faltas. É certamente um dos maiores jogadores da história do Corinthians e também um dos 3 jogadores com maior número de títulos com a camisa corintiana. Marcelinho Carioca conquistou aí 4 paulistas de 95, 97, 99 e 2001 e uma Copa do Brasil 95, 2 brasileiros sendo em 98 e 99 e um Mundial em 2000 e uma Copa Bandeirantes em 94. São muitos títulos mesmo, viu? Em grande parte dos títulos conquistados, Marcelinho foi decisivo. Com a camisa corintiana foram 403 jogos disputados e 206 gols marcados, o que torna Marcelinho o 5º maior artilheiro da história do clube e merecedor aqui dessa segunda colocação. E na primeira colocação fica Sócrates, na primeira colocação aqui, de acordo com essa lista que foi feita aí pela Sportlândia. A importância de Sócrates para o Corinthians é tão marcante em campo como também no crescimento da instituição, visto que ele é um dos precursores de um dos mais significativos movimentos políticos da história do futebol e da vida do Corinthians, a democracia corintiana. A democracia corintiana marcou o clube e foi um movimento extremamente necessário para modificações que ocorreram internamente no Corinthians. Além da questão extracampo, que simboliza muito a história do jogador, Sócrates foi tecnicamente um dos melhores jogadores que atuaram pelo Corinthians. Em sua passagem pela equipe corintiana de 1978 a 1984, Sócrates atuou em 298 jogos e marcou 172 gols com a camisa alvinegra, sendo o 8º maior artilheiro da história do clube. As atuações individuais o ajudaram a ascender na carreira, o levando até a seleção brasileira. Mas além da questão individual, suas performances foram decisivas para a conquista de 3 títulos paulistas do clube alvinegro, em 1979, 82 e 83. Por essas questões, ele certamente pode ser considerado o maior jogador da história aí do Corinthians, né? E você, concorda com essa lista ou não? Bom, provavelmente vai faltar alguns nomes, afinal são apenas um top 10, então não tem como eu colocar todo mundo aqui. E se você acha que tem uma lista melhor, deixa ela aí nos comentários que a gente vai dar uma olhada e comentar com você, beleza? É isso, inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings e um abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Valeu!